Olá, meus amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Êxtase. Questão 439. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. O espírito alcança uma liberdade ainda maior. Questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e os compreende, e é por isso mesmo que ele gostaria de permanecer nesse mundo que ele está vendo. Mas haverá, evidentemente, mundos em que ele não terá acesso, dado a sua condição espiritual. Questão 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não o retém o instinto de conservação? Isso depende da sua condição evolutiva, da sua posição espiritual e do seu grau de consciência. Mas se ele enxerga uma felicidade que ele ainda não tem, ele evidentemente desejará permanecer neste local onde a felicidade é maior do que a que ele percebe aqui na Terra. Questão 442. Se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Isso depende do grau de evolução do espírito. Ele pode mesmo ser exposto à morte, e é por isso que nós todos precisamos trabalhar com afinco para trazê-lo de volta à realidade na qual ele está inserido. Mesmo porque, se ocorresse a morte, esse seria um motivo dele não permanecer no mundo e na felicidade que ele está vendo. Questão 443. Há coisas que o estático pretende ver e que não são evidentemente o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que ele vê não é então real? O que o estático vê é real para ele, mas evidentemente a sua cultura, o seu conhecimento, as suas intenções, os seus desejos vão prevalecer sobre aquilo que ele está vendo. Portanto, é preciso uma análise bastante clara, bastante incisiva, para se descobrir se é a realidade ou não. Ele estará circunscrito, portanto, às suas ideias. Questão 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático pode se enganar muito e frequentemente o faz. E isso está vinculado aos desejos dele e principalmente àquilo que não pode ser revelado ainda ao homem. E quando o estático insiste nas suas ideias, ele se torna um joguete na mão dos espíritos que querem nos enganar, que querem induzir-nos ao erro. Questão 445. Quais as consequências que se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Melhor dizendo, diziam os espíritos, é o passado e o futuro que o espírito entrevê. E é por isso que a gente precisa analisar, porque daí nós poderemos ter uma confirmação da realidade espiritual, tanto quanto nós podemos experimentar uma realidade na qual ainda nós não estamos incluídos. Questão 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Aquele que estuda de boa fé e sem prevenções jamais aceitará a ideia do ateísmo e do materialismo. Pensemos nisso.